Olá, excelente noite a todos! Nossa live maravilhosa aí sobre jejum intermitente, olha que fantástico! Então, hoje com um convidado super especial. Excelente noite, Ju! Como vai, Lilian? Tudo bom? Hoje nós temos um convidado super especial, Dr. Wesley, que é um dos especialistas, é uma das referências em jejum. E olha que bacana, gente. Ó, esses dias todos a gente fez caixinha de perguntas. Olha isso aqui, olha. Quanta pergunta que eu separei para vocês, para a gente estar respondendo aqui ao vivo, fora as perguntas. Tudo bom, Bianca? Excelente noite. Para a gente estar respondendo para vocês ao vivo aqui, fora as perguntas que já foram postadas nas caixinhas de perguntas. E estamos aguardando aqui ansiosamente o Dr. Wesley. Deixa eu ver se ele já entrou. Chegou! Viva! Vamos lá! Nosso convidado especial de honra. Viva! Olha, se ele souber quanto ele é querido por tanta gente. Olha, tudo bom, Dr. Wesley? Excelente noite! Tudo bem? Tudo jóia, excelente noite. Que bom estar aqui com você. Que privilégio e que honra. Que bom, que bom, A que bom. honra é minha. Gratidão, gratidão pelo convite. Olha isso, daquela hora que a gente conversou, doutor Wesley, olha isso. Eu fui Meu levantar o Deus! que tinha de perguntas nas caixinhas de perguntas. Como você é querido, como você é, olha, uma pessoa assim que já tem um pedacinho no céu já reservado para você e para sua esposa querida, hein? Você falou para ela, Obrigado. você mandou o meu beijinho para ela de gratidão, gente. Muito querida a Mandei, esposa. Ah, que linda, então. mandei. Ela mandou outro, retribuiu o carinho, tá? Ah, Ela, gratidão. eu falo muito isso porque a Carla me ajuda demais. Eu comentei com você, então assim, se Sim. como você mesmo disse, né? E é uma frase, né, muito importante. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Então acho que tudo isso que eu tenho hoje, eu devo muito à minha esposa. Com certeza. Ela é um anjinho aí que está sempre tutoriando aqui a sua vida. Ó, um beijo para você, Carla. Ó, a gente está aqui por sua culpa também, hein? Graças a você, não é verdade? E É olha, verdade. Wesley, tem tanta gente querendo saber, porque jejum, né, doutor Wesley, é uma coisa bem moderna, né? Foi você que inventou semana passada, não foi? Que a gente estava conversando, não é assim? É Bem verdade, é moderna, verdade. agora é moda, não é assim, doutor Wesley? É moda, foi É, uma coisa que você inventou ontem, não foi? é Não exatamente é? isso. Às vezes a pessoa chega e fala na rua, o que é esse tal de jejum, hein, que você tanto fala, que você inventou? Eu falei, meu Deus, eu não inventei Isso. nada. Eu não inventei nada. Simplesmente o jejum é uma técnica, né, milenar, uma técnica que já existe há bastante tempo, que, claro, que foi esquecida, e a gente sabe por que ela foi esquecida, né? Porque, infelizmente, não tem lucro por trás de um jejum, não tem lucro, Sim, as pessoas não, talvez as grandes indústrias, né? Não tem um lobby muito grande por trás de jejum. Vamos falar a verdade, não tem um lobby. sim. E se a pessoa estudar, entender, colocar em prática, ela tem enormes benefícios e, consequentemente, só tem um beneficiado. O único beneficiado do jejum é quem pratica. E quem faz da maneira correta colhe os benefícios. E a gente vai estar abordando nessa live aqui, viu? É justamente a palavrinha mágica que o Dr. Wesley falou. Quem faz da maneira correta. Olha isso, ó, palavrinha mágica, né? Doutor Wesley, você sabe que no curso eu falo bem essa frase, virou já um jargão, meu. Meu, não é a coisa, é o jeito que a coisa é coisada, entendeu? Infelizmente é isso, né? É que as pessoas às vezes querem começar a fazer o jejum, fazem de maneira desleixada, ou às vezes por falta de conhecimento e começam a passar mal. E aí começam a falar mal, falar, esse negócio de jejum não funciona, ou eu passo mal, eu fico com tontura, com dor de cabeça. Justamente o propósito dessa live, né, foi justamente atendendo aqui as Esclarecer. milhares de perguntas aqui, ó, que o pessoal colocou, justamente essas dúvidas, que elas são fundamentais, né? Para a gente poder fazer uma coisa, a gente tem que se capacitar, habilitar. E tem algumas perguntas aqui, doutor Wesley, que assim foram se repetindo. Eu passei a semana inteira abordando o assunto, colocando nas caixinhas de perguntas. Você viu também, né? Você também Vi, colocou.
E o que mais perguntaram, assim, que foi campeão aqui, né? De quem que pode fazer jejum, doutor Wesley? Quem que pode? Olha só. Isso é Vamos muito lá. interessante. Antes de começar, parabéns pela live que você deu também sobre jejum nessa semana. Foi incrível, parabéns. Gratidão. Só uma historinha bem curtinha aqui, antes de começar esse tema, né? Talvez você não saiba, né? Quando eu ingressei lá na medicina integrativa, há alguns anos atrás, você foi dar uma aula em uma pós-graduação, né? Olha! Você foi dar uma aula pós-graduação, Elisete. E para aquilo ali, para a gente que está começando, é tudo muito novo, né? Porque a gente não aprende isso na faculdade. É muito novo. Aí você começou a falar, começou a dar os embasamentos, né? Principalmente na área que você atua, na tricologia. Eu falei assim, caramba, essa mulher sabe demais. Meu Deus, Olha! eu quero beber na fonte dela, eu quero saber de onde que ela está pegando esse conhecimento. E você colocava daquilo de uma maneira tão simples, de uma maneira integrada, o terreno biológico, a questão da nutrição. Eu falei, meu Deus, que mulher sabe. Então, assim, ó, minha total admiração, meu total Gratidão. respeito. E sabe que você tem um fã aqui atrás que te Oh, admira muito, viu? Te admira muito. E quando eu recebi o convite, através da minha esposa, que ela falou para mim, ela falou assim, eu falei, claro, já vamos marcar para a semana que vem, para a gente estar aqui debatendo esse assunto que eu tanto amo, tanto vivo e tanto ensino aqui nas redes sociais. gratidão. Nossa, eu nem sabia dessa história maravilhosa. Que bacana. Você sabe, Wesley, que a gente às vezes... Por isso que vale a pena a gente fazer o bem, né? Porque plantar e às vezes você não vê, né, a colheita. Às vezes você vê lá na frente, né? E essa história de compartilhar conhecimentos, às vezes tem pessoas, você sabe, muito na área médica, tem pessoas que não são que nem você, que gostam de dividir conhecimento, de espalhar, né? Às vezes quer reter o conhecimento. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Mais os frutos a gente colhe. Então, eu agradeço de coração também a sua generosidade, né? De dedicar grande parte da sua vida, né? Em ajudar todas as pessoas, né? Porque o conhecimento, ele é libertador. Muitas pessoas, se mais médicos fossem que nem você, né? Que dedica parte do dia para ensinar, para espalhar conhecimento de maneira gratuita, ainda sem, né, requerer recurso. Porque você falou, jejum é barato, você não vende nada, o que você ganha ensinando os jejuns? Com certeza você ganha muitas estrelinhas no céu, sua vaga está lá garantida, com certeza, né? Muitas pessoas mandando energia quântica para você, através dessa cura que você intermedia. Então, que você continue também o seu caminho maravilhoso aí, e a gente vai estar sempre apoiando aí um ao outro, se Deus quiser, não é verdade? Com certeza, gratidão pelas palavras, viu? Você também é uma pessoa muito iluminada que todos nós admiramos, viu? Obrigado mesmo, obrigado. Gratidão. Então, olha só, muita gente querendo saber, ó. Que o tema é bem... Selecionei, hein? Algumas perguntinhas, as mais chamadas, hein? Vamos lá. Legal, legal. A primeira foi a respeito se jejum pode ser feito por qualquer pessoa, não é isso? Isso. Claro que não, né? Claro que não, né? Não tem jeito. E assim, depois a gente falar da técnica correta, de como você deve iniciar o jejum, né? Claro que tem alguns pontos, algumas pessoas que não devem fazer de jeito nenhum, tá? Bom, primeiro aquelas pessoas que têm transtornos alimentares, né? Sim. Aquelas pessoas que, por exemplo, têm bulimia, compulsão alimentar ou anorexia. Você tem que ter muito cuidado, né? Em iniciar o jejum, porque talvez você pode agravar esse transtorno alimentar. Então você tem que fazer uma boa anamnese, você tem que entender qual é também o propósito e o objetivo de cada pessoa. Porque às vezes a pessoa escutou ali, viu numa revista, viu, gostei, isso aqui vai me fazer emagrecer da noite pro dia. Deixa eu ir lá tentar fazer isso para saber se isso serve para mim. Às vezes a pessoa tem um histórico de compulsão alimentar, ou usa umas medicações que para controlar esses transtornos e acaba que o tiro pode sair pela culatra. Então, pessoal, transtorno alimentar é uma contraindicação, perfeito? Uma outra contraindicação, pode contribuir daí, Elisete, por favor, eu tô tá? vendo aqui, ó, que tá aqui, ó.
Diabetes, gastrite, Isso, vamos lá. osteoporose, hipotiroidismo, doença descompensada, doutor Wellington. Você acha que é prudente fazer Claro jejum? que não. Primeiro, por exemplo, uma anemia severa. Você não vai fazer um jejum. Você tem que compensar a pessoa, né? Doenças crônicas, que a pessoa está em estado catabólico, vamos dizer assim, não faz sentido a pessoa fazer, né? Gestante, não tem nenhum Gestante, estudo. ó. Gestante, não tem nenhum estudo que mostre qual é a segurança de fazer. Mas, ó, eu coloquei minha esposa é jejueira, tá? A Carla. É, A Carla é a Carla jejueira. é. Eu falei para ela assim, Carla, quando a gente não tem filhos ainda, tá? A gente não tem filho, a gente está programando de ter. Quando você estiver grávida, você vai fazer jejum? Eu coloquei ela na parede. Sabe o que ela me respondeu? Você sabe o que O ela me quê? Tô respondeu? Ela me curiosa, hein? respondeu assim, não, ela chegou e falou assim, olha, eu vou escutar as vozes do meu corpo. Eu vou, Sim, vou sentir como vai ser. Se eu sentir que está tranquilo e tiver uma médica me acompanhando, que esteja de acordo com esse processo, eu vou levar em frente. Mas, claro que ela vai escutar as vozes do corpo. Eu acho que toda pessoa tem que sentir os sinais do corpo, né? Porque o corpo dá sinais, né? sim. Então, isso é muito importante. Mas, Que assim, sabedoria, hein? Que sabedoria da Carla. Olha, Carla quântica, hein? E você é sabe, eu posso até verdade. contribuir um pouco, porque eu tive duas gestações, só faz um tempinho. O mais velho está com 20, o mais novo está com 16, só faz um pouquinho Aham, de tempo. Mas você aham. sabe que em alguns períodos da gestação, Wesley, quando a gente está principalmente com hiperemese gravídica, que é o primeiro trimestre de gestação, toda grávida tem uma reserva metabólica. Para ela conseguir engravidar, né? Ela tem que estar bem, porque senão ela não consegue engravidar. Então ela tem um pouco de reserva. Deus faz tudo perfeito. Então a gente tem Perfeito. uma reserva metabólica até para você poder ter a hiperemese. Às vezes as grávidas não aceitam alimentação, né? Nesse primeiro trimestre de gestação. Então, nesse período, que não pode deixar de fazer é se hidratar, né? Então, tem que Claro. tomar bastante água de coco. É outra pergunta que perguntaram. Doutor Wesley, também posso fazer jejum de água? Aí é complicado. De água não dá, né? Mas, então, a grávida, às vezes, até em alguns períodos, é prudente para ela, porque o alimento, naquele momento, se o próprio corpo, fisiologicamente, ele está com hiperemese, é sinal que ele não vai querer comer e não mata ninguém. Então, assim, não é um jejum que você quer, é um jejum que o corpo O corpo está exige. pedindo. Pronto. Está Exatamente. pedindo. Então, Escutou eu as vozes tive do isso. corpo. Eu tive Exatamente. isso até o quinto mês de gestação. Eu comia muito pouco, né? Os nenês nasceram super bem, mas eu não tinha essa vontade de comer. E se eu comia, eu vomitava. Então, eu me preocupava quando eu conseguia comer, que nem a Carla falou, comer alimentos altamente nutritivos, num ambiente bom para poder ter a reserva metabólica. Mas no momento que o corpo não aceitava, se você está com uma reserva boa, você não vai morrer nem vai matar seu feto. Claro. Agora tem que ter acompanhamento, né, doutor Wesley? Vai sair Todo grávida fazendo, acompanhamento. pelo amor de Deus, né? Acompanhamento com ginecologista ou com médico que realmente tenha o conhecimento a respeito do jejum. Da mesma maneira que eu falo, já pegando esse gancho, da amamentação. As Sim, pessoas perguntam, eu posso amamentar jejuando? Aí, Elisete, eu falo que é uma contraindicação relativa. Porque algumas pacientes minhas que estão amamentando, eu acompanho e nunca tive problema nenhum, tá? Eu sempre peço para a mãe reparar, olha, seu leite está diminuindo, como é que está sendo o processo? Até porque, entenda, pessoal, existe uma janela de alimentação. Então, se isso. a janela de alimentação você repor, tá colocando suprindo as necessidades de macro e micronutrientes, ok, você pode fazer com segurança. Agora, ninguém está falando de jejum de água, igual a Elisete está falando. Aí é Sim, perigoso. Aí é sim. perigoso. Então, tem algumas mulheres que estão amamentando, que eu faço esse acompanhamento, eu não tive problema, até porque ensino da maneira correta. Hidratação, boa noite de sono, suplementação adequada, nutrição correta, descanso, atividade física. Então, a mãe vai dando esse feedback. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema, mas é uma contraindicação que eu falo que é relativa, né? Seria contra se a mãe realmente não se alimentasse corretamente e se fizesse um jejum totalmente equivocado.
tá bom? Então, esse é o Fora ponto. isso, né, Wesley? Também eu pude amamentar 2 vezes, posso contribuir na situação. Perfeito, É, perfeito, olha que perfeito. bacana. E aí, me conta a sua Eu sou experiência. a cobaia perfeito, que a mãe nunca pode deixar de se alimentar durante a amamentação. É líquido, gente, porque o É leite é água. 90% líquido. Então, às vezes não dá nem fome, mas dá uma sede, Wesley, que eu vou falar para Perfeito. você, dá vontade de beber a caixa d'água inteira. E muitas grávidas confundem fome com sede. Olha que interessante, muitas grávidas no pós-parto acabam engordando, tendo alterações de peso, até depressão, insônia, por privação de água, porque imagina o quanto que você dispensa de água durante um processo. Então não é água, tem que tomar muito, tomar muito água de coco, que é colóide, um excelente colóide, Perfeito. tem monolaurina, né? Chás, principalmente chá de erva doce, de camomila, que ajuda na injeção do leite. Então, repor colóide é muito melhor, muito mais eficaz até para a produção do leite do que exatamente, às vezes, o alimento em si. E, às vezes, caldo da sopa, mesmo você faz o caldo, que é o Caldo caldo de de ossos também nutrientes. entra. É, Isso! caldo de Ossos, não ossos. precisa. Caldo de ossos, isso é excelente. Às vezes a pessoa fica com uma azia, com uma digestão, tá cansada, porque às vezes o processo pós-parto, às vezes realmente, né? Mas assim, fala pra Carla que se ela já deu plantão a vida inteira, ela vai tirar a gestação de leite. A Sim. gente que é médico, É fala, verdade. nossa, já deu tanto plantão pra pessoa estranha, não vai dar plantão pro filho? Então é uma delícia. Você dá mamar, varar à noite, você vai ver que delícia que é. Então, Sim. mas não pode desidratar e não pode ter privação de sono. Se Isso aí. desidratou, tiver privação de sono, esses 2 jejuns vocês não podem fazer. Agora, jejum de alimento não tem tanto problema. Tomar sol junto com o nenê, que para poder ativar a vitamina D3, que o leite sair com vitamina D3. E não é só colocar o nenê para tomar sol, a mãe tem que ir lá tomar sol junto, dormir com o nenê, nas horinhas que o nenê, porque o melhor alimento é o sono, né, doutor Wesley? Não é só comida, é o sono, que ele falou tão Exatamente. rapidinho aqui, mas a gente pode falar essa parte. A única coisa de jejum que não pode fazer, que nem perguntou, que não pode fazer é sono e água, né, doutor Wesley? Isso aí de Exatamente. jeito nenhum não pode fazer jejum, né? Exatamente. É privação de sono e a pessoa não ingerir adequadamente a questão de líquidos, né? Isso é crucial. Isso, Voltando no assunto lá, Elisete, aí as pessoas têm muitas dúvidas. Diabético, posso fazer ou não? Tal. isso, Pelo amor de Deus, diabetes tipo 2, você deve fazer jejum. sim. Diabetes tipo 2. Agora, diabetes tipo 1, tem que ter um acompanhamento médico, tá? Sim. Mas eu volto naquela questão de ser uma contraindicação relativa. Eu tenho pacientes de diabetes tipo 1 que, consequentemente, conseguem fazer o jejum, a gente ajustando as doses corretas de insulina, equilibrando ali os macro e micronutrientes. Então, assim, tem que ter um acompanhamento médico. O diabetes tipo 1 é o acompanhamento redobrado, triplicado. Senão, pode ter uma hipoglicemia, se ele não souber fazer corretamente, não fizer o ajuste. Porque é muito comum, né? O diabético, ele, tipo 1, eu percebo muito isso. Ele sabe mais do que o próprio médico, não é isso? Ele sabe muito mais do Sim. que o médico. As dosagens, não, meu médico não sabe nada, a dosagem eu que sei, que não sei o quê. E se for associar um jejum por trás disso tudo, o médico tem que ser parceiro e tem que estar ajudando certinho ali no cálculo do tempo de jejum e, consequentemente, dos macro e micronutrientes, tá? Que E é mais? individual, né, doutor Wesley? Não é Claro, uma claro. coisa assim para todo mundo, né? Tem que ter acompanhamento, né? Não é Sim, uma coisa assim, é todo mundo. Cadê a receita de bolo para todo mundo? A pessoa, homem, mulher, 150 quilos, 200 quilos, 50 quilos, o IMC de 12, o IMC de 98, é tudo igual ao jejum, né, doutor Wesley? É tudo igual, né? exatamente. Toma ou não toma remédio, tem algumas medicações que você tem que ter cuidado de tomar de estômago vazio. Você tem que ter muito cuidado, algumas medicações, principalmente anti-inflamatórios. Então, tem alguns detalhes que o médico vai estar te orientando corretamente para você estar fazendo da melhor maneira, tá? Então, assim, não existe receita de bolo, existe uma individualidade biológica e cada pessoa tem um terreno biológico. Às vezes a pessoa está mais intoxicada do que a outra,
às vezes a pessoa... Isso também é muito comum, a pessoa está mais intoxicada, aí os efeitos são um pouco essa transição dela sair da carbolândia para o jejum, ela vai ter efeitos um pouco mais, vai ter um pouco mais de sintomas indesejáveis. Então tem que ter esse acompanhamento e, consequentemente, o paciente entender que não existe receita de bolo. Acho que se as pessoas entenderem isso, eu vou ficar muito feliz e a Elisete também, até porque, né, Elisete, a gente quer passar uma informação de qualidade para todo mundo que está aqui. Com certeza. Se não existe uma íris igual a outra, uma impressão digital igual a outra, como que vai ter uma dieta, um jejum igual para o mundo inteiro? Não tem como, não é verdade? Tem que ser individualizado e personalizado, não é verdade? Tem que ser assim, Exatamente. de jeito, né? E olha esqueci de algum outro contraindicação aí que você levantou? Pacientes com infecção, né? Pacientes em estado Perfeito. descompensado, né? Crianças também não recomendo. Crianças, idosos sarcopênicos, né? IMC abaixo de 18, vamos falar assim, também não tem uma recomendação. Então, são essas principais contraindicações. É o que mais você já zerou um monte de pergunta aqui que eles falaram, porque criança, na verdade, está na fase de desenvolvimento. Não faz e sentido. adulto, né? Adulto tá o idoso, ele já tem um metabolismo mais lento, ele já é sarcopênico, né? Então você privar ele de momentos especiais de nutrição pode mais piorar a sarcopenia do que realmente melhorar o corpo, né? Tem a fase da vida para todas as coisas, né, Dr. Wesley? Tem que ser tudo bem orientado, não é verdade? Exatamente. Mas, pessoal, se feito com... Eu sempre falo, as pessoas, quando chegam lá, mas eu pergunto, qual é o seu propósito com o jejum? Eu sempre pergunto isso. Sim. Meu propósito é espiritual, meu propósito é terapêutico, meu propósito é melhorar minha produtividade, porque quando eu percebo que eu fico sem comer, minha mente fica mais acelerada. Eu sou assim. Exatamente. Eu sou assim. E é incrível, né? Como é que a gente produz, né? E como que a sociedade, a gente cresceu, pelo menos eu cresci dessa maneira, que tem que comer de 3 em 3 horas, porque senão seu metabolismo vai desacelerar, senão você num saco vazio não para em pé, senão você não vai crescer. Todas aquelas crenças que a gente leva ao longo da nossa vida e vai se perpetuando. Infelizmente, talvez a pessoa nunca experimentou um jejum terapêutico por questões de crenças. Porque vai dar dor de cabeça, porque talvez a pessoa vai ter azia, porque vai desmaiar, enfim, porque vai perder massa magra, enfim, várias crenças que as pessoas têm, mas é muito porque não sabe fazer da maneira correta ou muitas vezes, né, Elisete, não tem um profissional qualificado para ensinar ele. Então, que assim, é 90% das causas, né? Quer fazer desleixosamente, né? E assim, você pode pegar a grande maioria dos nutricionistas, né, e médicos. Eu vejo colegas que são muito contras, né? Mas isso aí, eu percebo que talvez falta um pouco mais de conhecimento e da pessoa experienciar e ver quais são os benefícios, né? Porque a palavra jejum, né, remete talvez a uma questão negativa. Mas se você for pegar o histórico da palavra jejum, tem mais de 40 citações na Bíblia, né? Sim. Se você for ver aí, filósofos gregos, líderes espirituais já praticavam e citavam os jejuns há muito e muito tempo. Se a gente for pegar, provavelmente dito na Bíblia, né? Assim, o Jesus Cristo jejuou 40 dias no deserto. Moisés, antes de receber, né, os 10 mandamentos, ele estava de jejum. Então, assim, é uma coisa que já está enraizado, né? Só que, infelizmente, deturparam a palavra jejum, né? Eu costumo dizer, Elisete, que, por exemplo, né, a palavra jejum é tão negativa, né? Vamos fazer uma analogia, né? Por exemplo, um jogador de futebol, ele está 10 jogos sem fazer gols, ele está 10 jogos de jejum de gols. De jejum, né? De gols. De gols, né? Então, assim, geralmente a palavra jejum, a minha percepção, eu vejo que tem esse lado um pouco mais
negativo, né? Pejorativo, exatamente. Pejorativo, né? Então, E assim, olha, não... pegando o teu gancho, Wesley, olha só que interessante, né? Eu adoro, eu gosto tudo muito a Bíblia desde 97. olha Tá? que legal. Eu tenho 38 Bíblias de todas as, imagina todos os tipos, inclusive ao Que Corão eu legal. tenho, é. É, que legal. Em hebraico, eu estou estudando um pouquinho de hebraico bíblico, porque é onde tem as palavras, né? No original. E o que é interessante? Olha só, vamos cientificar um pouco a história do jejum, que eu acho isso tão importante. Na verdade, o nosso processo metabólico ele tem que ser eficaz, eficiente, excelente, né? O homem das cavernas ele não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha, né, empório para sair comprando. Então ele tinha que caçar o mamute, né? Se alimentar daquele alimento pontualmente e teria que fazer uma reserva de glicose, de glicogênio e de adipócitos para durar um longo período de tempo. Então, isso, o nosso corpo foi criado para fazer jejum. É mais Tá no nosso fisiológico DNA. jejuar, Pronto. não Tá no é? nosso DNA. Tá Pronto. no Acho nosso que... DNA. É mais fisiológico jejuar do que não jejuar. Cada vez que a gente faz uma digestão, um processo digestivo, você gasta os seus órgãos, né? Então, o seu fígado ele tem que fazer detoxificação, tem que fazer digestão e tem que fazer metilação, que é ativação de todos os hormônios, das vitaminas lipossolúveis, né? Fazer todo o funcionamento, né? A doação de metil para aquelas substâncias que são miscíveis em gordura, conseguir ser miscíveis em água, virar anfifílico, passar pelo plasma, pela matriz, chegar na célula. Então, se a gente fica comendo muito, nosso processo digestivo ele é muito, a frequência é muito alta, você deixa automaticamente de fazer digestão e deixa automaticamente de fazer a metilação, né, dos hormônios, das vitaminas, dos minerais. Então, é uma balança de tripé que fisiologicamente a gente tem que equilibrar. Então, isso todos os colegas estudaram dentro da medicina. Então, imagina que nós temos mitocôndrias dentro dos órgãos e elas vão, cada vez que você usa esse órgão, ele vai envelhecendo. Então, o processo digestivo também ele causa envelhecimento, não é, doutor Wesley? Olha só, por isso que o Exatamente. jejum é bom para anti-envelhecimento. Então, são as A longevidade. 4 perguntas mais que perguntaram, né, para o doutor Wesley. Jejum para detox, para não emagrecer, para emagrecer e para ganho de massa muscular. É tudo igual, doutor Wesley? Tudo Não. igual, os 4? Vou pegar o gancho aqui também da questão da longevidade e a gente aprende que toda doença tem uma mitocondriopatia. Toda Sim. doença. Toda doença. E qual a melhor maneira de você fazer biogênese mitocondrial? Fazendo jejum. Jejum. Então, olha só que legal. Aumenta a longevidade, previne um punhado de doenças. Vamos falar assim, né? Tudo pensando assim, olha... Porque o jejum, ele é como se fosse um varredor, ele elimina os radicais livres, né? Tudo aquilo que está oxidando ali a mitocôndria. Então, o simples fato de você fazer jejum, você está fazendo uma biogênese mitocondrial e, vamos dizer assim, você está aumentando a sua longevidade. Então, é muito incrível você ter esse pensamento. A gente já escutou isso, né? Quem come pouco vive mais. Quem nunca escutou isso, né, Elisete? É verdade, né? Se a gente for ver também na Blue Zones, né? Aquelas regiões onde tem os maiores longevos no mundo, né? Se você for ver, todos que têm característica ali são pessoas que comem pouco, né? Sim. Ou que praticam jejum, né? Olha que interessante. Então, assim, a gente tem um método fisiológico, um método muito seguro, que feito da maneira correta, você vai ter enormes benefícios, né? E um dos benefícios que foi citado, sim, emagrecimento. Na minha opinião, não tem nada mais poderoso. Confesso que eu fui ensinado a prescrever remédios lá atrás para emagrecer. Depois, eu falei assim, meu Deus, agora eu entendi como é que é o processo de emagrecimento, que é multifatorial. Não é tomar uma pílula ou injetar um negócio no seu subcutâneo para inibir sua fome. É multifatorial. É olhar a microbiota intestinal, você modular neurotransmissores, ajustar os hormônios, adrenal, cortisol, o cortisol, a tireoide. É multifatorial, né? Aumentar a termogênese,
né? Então, assim, e existe algum remédio que faz tudo isso? Não Não tem um existe. remédio que é capaz de fazer isso. De você inibir sua fome, de você elevar sua termogênese, vai melhorar a questão da microbiota. Então, assim, depois que eu entendi esse processo lá atrás, né? Até porque a gente tem que desconstruir alguns conhecimentos que passam para a gente na faculdade, isso é super comum. Hoje em dia, eu lido com jejum e todos os meus pacientes que têm um interesse, estão alinhados e têm esse propósito de emagrecer, eu ensino a pessoa a fazer o jejum e não uso um medicamento. Não uso nada, nada de medicação para eles, né? Ah, doutor, e é muito comum, viu, Elisete? Já tentei de tudo. Já tentei de tudo. Usei X, A, B, C, D, T. Nada funcionou. Eu falei, claro, você não foi na raiz do problema. Você só mascarou. A raiz do problema é realmente você entender que o emagrecimento ele é multifatorial. Qual a outra questão aí do ganho de massa magra que foi? Ganho de massa. Eu posso fazer jejum e não emagrecer? Eu achei tão interessante, Wesley, porque a gente imagina que todo mundo teve tipo 90 perguntas como fazer jejum e não emagrecer para 2. Quero fazer jejum e emagrecer. Eu falei, caramba, Sim. eu não imaginava que era isso. É muito comum. E assim, só pegando um outro conceito, efeito platô, né? Aquelas pessoas que estão naquele período lá, que não conseguem mais evoluir na perda de peso, é excelente você fazer o jejum para quebra de platô, né? Para mim, não tem nada mais eficiente do que emagrecer e permanecer magro, né? Porque emagrecer, teoricamente, se a pessoa tiver disciplina, ela consegue. Agora, permanecer magro é outros 500, né, Elisete? Aí tem que ter uma mudança de mindset, tem que ter pessoas envolvidas, né? Marido, filho, tem que ter muita força de vontade. O ambiente familiar tem que estar muito favorável, as amizades. Se a pessoa só tem amizades que gostam de ir para o bar, beber, ou todo final de semana fazer churrasco, esquece. A pessoa não vai conseguir emagrecer, né? Ou se a esposa ou o marido, vamos pensar assim, eles têm alguns hábitos totalmente distintos, vai ser muito difícil, né? Mas o mais importante de tudo, né, Elisete, que esses hábitos são perpetuados. E para as pessoas, as mães que têm filhos aqui, os filhos são reflexos dos nossos hábitos. Então é muito importante a criança estar num ambiente favorável para que eles possam ser saudáveis, uma alimentação, hábitos de vida saudável, tá? Mas a questão lá, ó, da questão do emagrecimento, da questão do ganho de massa magra, né? Isso. Foi isso? Do ganho de... Eu faço jejum sem emagrecer e ganhar massa magra, olha só. Vamos lá. Aí, primeiro, né? O ponto é, para ganhar massa magra, você tem que dar ênfase em quê? Atividade física. Sim. É esse que a pessoa tem que entender. Mas qualquer atividade física, principalmente aquelas que geram anabolismo. Sim. A única que eu conheço que dá anabolismo são aquelas que são atividades físicas resistidas. É musculação, talvez o crossfit. Para você ganhar massa magra, não tem como você ficar parado aqui e você herdar, né, o músculo. Não. É lei do uso e desuso. Não tem como você hipertrofiar o músculo se você não fizer atividade física. Então, o ponto é... Não tem, não é, Wesley? Não exatamente. Não tem jeito. Né? Então, tem pessoas que são abençoadas, né, Elisete? Eu sou longilíneo, eu tenho que ralar para ganhar massa magra, viu? Eu também. Olha... né? Eu também. Na vida, assim, ó, desde que eu nasci, tem que fazer atividade física todo dia. Já virou hábito de vida. Jejum e atividade física, não tem jeito. Tem que entrar no estilo de vida da pessoa, não é isso? Você não mudou seu estilo de vida para estar assim? Claro, com certeza. E assim, muito importante isso que você falou. É um estilo de vida. Eu falo que jejum é um estilo de vida, tá? Ah, mas... Por isso que, assim, eu não encaro o jejum como uma dieta. Ah, que dieta é essa? É um estilo de vida. Porque se você encara como uma dieta, tem início, meio e fim. E vai ser fugaz isso. Ah, fiz a dieta de não sei o que lá. Eu emagreci, fiquei 6 meses magra, voltei tudo. Porque você não levou como estilo de vida. Você não levou como estilo de vida. O jejum, se você levar como estilo de vida, é uma maneira de você emagrecer e permanecer magra. Então, assim... Para ganhar massa magra, você tem que malhar. Outra coisa, você tem que estar com a parte hormonal equilibrada,
né? Se você tiver um hipertireoidismo, é impossível você ganhar massa magra, né? Você tem que estar com a testosterona equilibrada, você tem que estar com os níveis de cortisol nem muito alto, nem muito baixo. Tem que estar em níveis normais, vamos falar assim. Então, depende de atividade física, depende muito também dos seus níveis hormonais equilibrados. Na janela de alimentação, você tem que consumir o equilíbrio dos macro e micronutrientes, senão também você vai desnutrir, né? Você tem que dormir bem, não tem como você ganhar massa magra se você não descansar e não reparar o seu corpo. E também entra a parte da suplementação, né? Sim. Repouso, aminoácidos, você tem níveis adequados de vitamina D, né? Que também é um hormônio que está intimamente ligado com ganho de massa magra. Então, assim, o jejum, se você fizer ele e tiver todos esses aspectos equilibrados, você consegue ganhar massa magra, tá? Esse aqui é o ponto. Agora, fez o jejum, dormiu mal, não fez atividade física, não come certo, esquece, não vai ganhar massa magra. Acho que é uma coisa bacana, né, Wesley, salientar, né? Eu quase fiz medicina do esporte, porque Olha que legal. eu sempre fui viciada em esporte, desde a época da faculdade, até tive overtraining, porque a gente foi criada em família de esportistas, meu pai fez fisiologia do esporte, então a gente corria, aprendi a fazer todos os esportes, e isso virou estilo de vida. Meu marido pentatleta, hoje os filhos praticam. Olha. E qual que é a grande sacada que as pessoas não entendem? Que o que faz a gente ganhar massa magra não é só atividade física, mas o período de repouso, né? Que é o anabolismo. Quando você está fazendo atividade física, você está fazendo miólise. Então, aquele período de repouso, de você dormir, ter uma boa hidratação, tomar sol, dar o tempo para regeneração, para anabolismo, é fundamental para o ganho de massa magra. Assim como a janela do jejum é fundamental para você poder sustentar o jejum. Que é isso que o Dr. Wesley vai falar. O pré-jejum e o pós-jejum. Porque o mais importante do jejum não é o jejum, né, Dr. Wesley? É o antes, é o pré-jejum e o pós. Porque se você... Eu costumo falar assim, que jejum é você preparar o seu carro, tirar o saco de cimento do porta-mala, limpar os filtros, limpar os bicos injetores do carro e abastecer com o melhor combustível. Aí você anda 350 quilômetros com o seu carro, tranquilo, nem dói, não sai fumaça do escapamento, você não passa mal, não é verdade? Então, o pré-jejum e o pó... E o que você vai abastecer o seu carro depois de andar 350 quilômetros? Aquele álcool adulterado com casca de banana? Não, né? Você tem que colocar um bom combustível. Então, é mais ou menos essas historinhas que eu conto para o paciente. Não é o jeito que você faz o pré-jejum e o pós-jejum, e o jeito da atividade física, o que você vai comer antes da atividade física, e a gente depois pode até fazer uma live só disso, doutor Wesley, falando da importância da pré-atividade física e pós-atividade física. Não é nem às vezes atividade física, tem o intervalo da atividade física, o sono, tudo isso que importa. E aí a gente já vai para mais uma perguntinha aí, que é uma das mais pedidas, né? O que comer antes e depois? E se pode beber água? Olha a dúvida. Pode beber água, doutor Wesley, durante o jejum? Pelo amor de Deus, deve beber água. Aliás, não existe jejum sem beber água, tá? De preferência, uma água de boa qualidade, viu? Por favor, uma água de boa qualidade. Então, assim... eu confesso que eu já fiz muito overtraining, viu, também, igual você, né? E a gente aprende na marra, caindo a imunidade, né? Se lesionando. Aí você fica 7 dias, 10 dias parado, fica mais chateado, né? Mas, enfim, nós aprendemos na dor, né? E eu já aprendi diversas vezes com queda da imunidade, me machucando por excesso de atividade física. Até porque, né? Para mim, não tem coisa mais incrível daquela liberação de endorfina pós-atividade física. É maravilhosa. É viciante. É viciante aquilo ali. E principalmente fazendo em jejum também parece que otimiza mais ainda, né? Daquela euforia durante o jejum em atividade física. Bom, a pergunta é, né? Beber água, claro. Existem bebidas não calóricas que você pode beber durante o jejum. Isso é muito importante, tá? Você pode tomar... Além disso, chás e cafés sem, claro, adoçantes. Legal, pessoal? Outra coisa,
tomar um café de boa qualidade. Existem cafés interessantes, né? Não aqueles extremamente torrados, né? E eu gosto de pegar cafés prêmios que tem umas notas um pouco mais altas, que realmente o meu corpo merece o melhor. Espero que o corpo de vocês também possam estar tendo a oportunidade de ingerir o melhor alimento. Existem cafés dos mais baixas qualidades e dos mais altos. Então, assim, um café de boa qualidade, chás. Ah, qual chá? Evite aquele chá de saquinhos. Aquele chá de saquinhos lá, aquele envolto ali, e a Elisete pode falar, vai liberar toxinas. Você está prejudicando o seu terreno biológico, né? Então, pega... vou fazer chá de hortelã. Pega o hortelã e ferve ele, né? Vou fazer chá de capim-limão. Você pega o capim-limão e ferve da própria erva. Não é isso, Elisete? Aquele saquinho ali tem várias toxinas ali. A pessoa está bebendo diariamente aquilo, achando que está fazendo um bem danado para a saúde dela, né? Tem até assim bisfenol, como... sabia? Bisfenol. Tem até que bisfenol. Igual plástico. É igual plástico. Igual aqueles coadores de plástico também, Sim. do café, né? Cápsulas de alumínio daquela marca X lá, que tem eles que ter cuidado. colocam com alumínio ainda, como se fosse chique, com alumínio. Exatamente. Aí o pessoal pergunta para mim, é todo café? Ó, você não pode café, tem que ser café coado, um café especial, sem ser aquele de máquina. E assim, eu vejo muitos pacientes que chegam com alumínio alto. Aí você pergunta, desodorante, panela, aquelas cápsulas lá de alumínio. Tem uma para outra live, enfim, mas já pegando o gancho da questão da cápsula, que a gente tem que ter cuidado em relação a isso, tá? E posso então, contar mais um segredo, doutor? Claro. Eu sou celíaca, né? Sou celíaca mesmo. E no último curso, eu bebia café, ia no banheiro, bebia café no banheiro. Eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo, né? Fui testar, o café estava contaminado com glúten. Nossa Senhora, é mesmo? Olha mais essa, hein, gente? Pode ser processado no mesmo ambiente que está sendo processado farinha. Então, é aquilo que ele falou. Chá, um bom chá. Café, um bom café. Veja se não tem contaminação cruzada. De novo, não é coisa, a gente que a coisa é coisada, não é verdade? Essa frase é ótima, doutor. Olha, resume tudo. Falar qualquer chá, qualquer café, eu posso sustentar um jejum de 16 horas com qualquer chá. Imagina, às vezes você está se envenenando, não é verdade? Exatamente. Né? Aí tem uma coisa polêmica. Água com jejum, quebra ou não quebra? Meu Deus, vai quebrar ou não vai quebrar? Eu adoro, super indico água com limão em jejum. Mas o limão tem caloria? Tem, um pouquinho. Mas é capaz de quebrar o jejum? Não. Existe o jejum calórico e metabólico. Então, ele, por mais que tenha um pouco de caloria, não é o suficiente para quebrar o jejum ao ponto de prejudicar ele, né? Tanto que eu indico a pessoa fazer água com limão, um pouco de vinagre de maçã, tá? Também não vai quebrar o jejum e vai deixar... Tem pessoas que colocam açafrão, tem pessoas que colocam gengibre, aí deixa aquele shot matinal ali bem, sei lá, que eu posso dizer afrodisíaco, não sei. Deixa um shot lá termogênico, bem né? Termogênico. Então, e olha só, é legal cientificar para o pessoal, né? O que acontece? Principalmente para você fazer glicólise, que é a lipólise, que às vezes você quer você quer queimar gordura. O primeiro metabólito da lipólise, para você queimar a gordura, chama glicose 6-fosfato. Então, sem um pouquinho de glicose, você não quebra a gordura. Então, precisa de um pouquinho. Agora, o que é a glicose que tenha no alimento que não vai quebrar o jejum? É aquela que faz assim na chave, sabe? Aquela da ignição, só para o carro ligar e não é metabolizada, não vai lá para o ciclo de Krebs, não gera ATP e não quebra o jejum. É só aquela coisa da ignição para poder iniciar a lipólise. Então, eu tô, mais ou menos só para o pessoal, né, doutor Wes, que às vezes fala, mas onde está isso no livro? Tá lá no Guyton, né? Então, precisa de um pouquinho de glicose para você fazer lipólise. Então, esse pouquinho que o doutor Wesley está falando, não quebra o jejum.
Não é não é o Exatamente. Dr. Wesley que inventou, tá no Guyton, tá lá no Tá livro no de gato. medicina. Perfeito. Então, exatamente essas bebidas não calóricas, né? Isso aí, pessoal, água de coco, pode ou não pode? Vai quebrar jejum, não tem jeito, né? Suco de laranja, enfim, essas bebidas aí que tem carboidratos, tem calorias, Uma claro que vai quantidade. quebrar o jejum. Vai quebrar o jejum. Não pode de jeito nenhum. As dúvidas também muito. Ah, remédio. Pessoal, remédio não vai quebrar jejum, tá? Ah, mas Remédio se não. for aquele xarope docinho, Dr. Wesley, Isso. aquele lá eu Calma. posso? Aí não. Mas, vou tomar vitamina C efervescente. Também É, é. Ah, vou tomar sei lá, o N-acetilcisteína, que é o fluinicil aí. Vai quebrar, porque tem um pouco de adoçante. Às sim. vezes, pessoal, às vezes aqueles. Vocês têm que aprender a ler rótulo. Pronto, ler rótulo. Se você leu ali que tem sem açúcar, o rótulo muitas vezes está dito sem açúcar, mas escondido ali tem maltodextrina, né? Então, é um outro tipo de açúcar que eles não consideram, que não colocam no rótulo principal, mas colocam naquelas letras miudinhas lá. E, infelizmente, tem alguns chás que tem maltodextrina, né? Aí a pessoa fala, nossa, doutor, aquele chá tão gostoso, mas ele é sem açúcar. Aí eu peço para mandar a foto para mim, tá lá, maltodextrina. Ó, você tá jogando o seu jejum fora, não tem jeito, entendeu? É Então, verdade. não pode. É... E a outra dúvida qual que é? De Para como emagrecer, iniciar? para ganho e para detox. Porque que a gente até já falou, né, que o fígado ou faz detox Sim, ou faz digestão. Então, se faz jejum, você deixa de fazer digestão, você vai fazer detox, né? É isso que perguntaram. exatamente. Isso. Aí o que Exatamente. comer antes e o que comer depois do jejum. Aí que estão Bom, perguntando também, o perguntaram pós. bastante. O pós-jejum. Pessoal, adianta você fazer jejum, tá lá, suas 14, 16, 18. Você programou e fez seu jejum, faz conta que seu médico aí, como você acompanhou, enfim, começou a fazer o jejum. Adianta você fazer o jejum e vai lá e comer um junk food? Nossa, Adianta. Não faz sentido. Você jogou o seu jejum fora, né? Vou lá comer um sanduíche. E vamos falar o português claro. Glúten, industrializados, leite, açúcar, corantes, conservantes. Pessoal, você passou um período desintoxicando, mas você intoxicou novamente o seu corpo. Então, qual é a melhor maneira de você quebrar o jejum? É comer comida de verdade. Aí, o que é viva, comida né? de Viva, verdade? de preferência Viva! comida viva. Viva! Né? Você vai comer. E assim, ó, eu respeito muito qual tipo de estratégia alimentar que a pessoa gosta. Ah, eu gosto de ser low carb, eu gosto de cetogênica, eu gosto de vegano, eu gosto de ser. Eu respeito muito isso. Em mim, eu uso muito a low carb. Eu gosto mais de fazer low carb, Eu né? também, né? Eu gosto muito de fazer low carb. Já fiz cetogênica, faço low carb, enfim. E assim, o jejum é tão maravilhoso que você pode encaixar o jejum com qualquer estratégia alimentar. Tem pessoas que Sim. chegam para mim e falam assim: olha, eu sou vegetariano, eu posso fazer jejum? Claro que você pode, mas a gente vai monitorar aqui a sua B12, o seu ferro, vamos monitorar aqui essas particularidades. Então, o jejum é interessante até nesse processo. Até se a pessoa quiser uma estratégia nutricional diferente das padrões aí, ele pode estar fazendo. Então, assim, quebrar o jejum tem que ser com comida de verdade. E o que é comida de verdade? Comida viva, comida que Deus deu pra gente aqui, né? Frutas, legumes, hortaliça, ovos, é exatamente isso aqui. Claro, né, Elisete, você que trabalha muito com a biorressonância, Isso, aí tem a individualidade de cada um, mas a gente está falando de uma maneira isso. geral aqui, tá bom? Me perdoe Exato, estar mas falando assim, exatamente isso mesmo, tá? né? Eu, E você eu sabe, sei que Wesley, existe, olha só, que eu sei legal, que né? tem pessoas que vai ser grãos, não pode, tem pessoas, enfim, estou falando de uma maneira geral aqui, mas eu Sim, tenho esse sim. entendimento de biorressonância e existe essa individualidade para cada um, mas a gente fala de maneira geral é comer comida de verdade, tá? Com certeza. Você sabe que você está falando, é legal que eu criei os meus filhos assim, né? Eu criei meus filhos dentro da alimentação saudável, da atividade física.
E eu gosto de explicar as coisas de uma maneira fácil. Então, eu explicava para eles assim, que a gente tem que comer para viver, não viver para comer. Né? Que a gente pode ter prazer com outras coisas, não necessariamente com alimento, Perfeito. só com alimento. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, a obrigação, forrar a nossa barriga com alimento que é saudável, que vai fazer os tijolinhos de todos os nossos órgãos, que é o que a gente come, vai formar o nosso cérebro daqui 3 a 7 anos, por 3 a 7 anos, né? Eu explicava assim para eles. E que quando a gente está em jejum, porque às vezes fica um período, porque ninguém pode ficar colocando comidinha no aquário para o peixe o tempo todo. Se você ficar colocando muita comidinha, o peixe não consegue comer, daqui a pouco você está mais sujando o aquário do que limpando, né? Você não pode abastecer mais o tanque de combustível daquilo que você anda, senão daqui a pouco você está vazando combustível. Na verdade, o jejum, ele vai adequar a sua demanda com a sua entrada. É mais ou menos isso, né? E eu falava, agora que seu tanque está limpo, que você está em jejum, que você vai começar a comer alguma coisa, os seus poros estão todos abertos, né? Os poros do estômago, os poros do intestino, estão todos abertos. Aquilo que você colocar quando você está em jejum, vai absorver muito mais. Então, você tem que começar a alimentação, não só jejum, quando o de jejum, o que você vai comer a primeira refeição, depois de um período, nem que seja curto, né? Tem que ser algo que você fala assim, olha, vai virar meu cérebro, vai virar meu coração, vai virar meu pulmão pelos próximos 3 a 7 anos. Então, vale a pena comer uma porcaria logo de cara? Olha a dica de como criar filhos. Eu estou já dando a dica de como criar filhos. Encarar o alimento como uma informação. Pronto. Sim. O que esse alimento vai fornecer para mim? Ah, vou comer um pedaço de bolo rico em glúten. Você está a longo prazo, você vai ali gerar uma inflamação a nível intestinal. Enfim, então a pessoa encarar o alimento como uma informação de estudo. E assim, foi o que você disse, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas comem para anestesiar a mente, não para nutrir o corpo. E as pessoas só encontram prazer em comida. E elas vivem nessa fome emocional, vamos dizer assim. Ah, briguei com o namorado, vou comer. Ah, tive um estresse no trabalho, vou comer. Então, assim, eu gosto de mostrar para as pessoas que você talvez nunca entendeu o que é fome real e o que é fome emocional. E o jejum te propicia isso. Você consegue distinguir o que é fome real e fome emocional. Você se relaciona melhor com a comida a partir do momento que você faz jejum. Aquele doce que era normal para você, depois você faz um jejum, se habitua, aquele doce você fica, arranha a garganta. Você não consegue mais comer, né? Então você muda seu paladar, você muda sua relação com a comida. Então é muito poderoso, né? Então é uma dádiva que Deus deu pra gente, que tem pessoas que estão levando essa palavra para realmente tá se beneficiando. Todos esses benefícios que a gente falou aqui. E eu falo que para mim, quando a pessoa faz o jejum e ela fala, doutor, hoje eu sei o que é fome real, o que é fome emocional, hoje eu sei me relacionar melhor com a comida. Meu Deus, eu falo, esse é o caminho. Esse é o caminho para você ter saúde e nunca mais só ser dependente dessa questão da comida, né? Hoje, quantas e quantas pessoas são dependentes de comida e não é à toa que a gente vive uma pandemia de obesidade, né? Pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas e as suas consequências propriamente ditas, né? Hipertensão, esteatose hepática, síndrome do ovário policístico, doenças autoimunes, câncer, por aí vai. São as doenças da civilização, muito decorrente ao estilo de vida, principalmente por causa de uma alimentação totalmente equivocada, não só alimentação e pensamentos, né? Que depois a gente pode estar falando um pouco aqui dessa questão, né, do jejum. Com certeza. Olha só, pegando o teu gancho, doutor, olha que interessante, né? Por que antigamente o jejum era tão pejorativo, né? As pessoas, elas tinham um trabalho braçal maior, né? Então, tem a ver com a próxima pergunta. Quem faz uma atividade física exaurida? Imagina o jogador de futebol indo para a Copa do Mundo fazendo jejum, né? É prudente? Então, quando você está numa situação corporal,
Você tem um turnover, uma carga Claro. metabólica maior que você exige. Agora, o jejum, na verdade, ele vem de encontro ao homem do mundo moderno, porque hoje a maior carga que existe no nosso corpo é a carga intelectual, a carga emocional, neuroemocional. E o que vai alimentar a gente, fazer com que a gente consiga ter alta performance, é justamente o jejum. Vou cientificar, eu gosto de cientificar um pouquinho isso. A gente, quando está fazendo lobo frontal, né, memória, atenção, concentração, calma, paciência, eu tenho que estar com toda a minha energia, meu ATP, todo o meu metabolismo. A gente for fazer um mapeamento cardíaco, uma cromatografia, toda a energia mitocondrial vai estar no lobo frontal. Agora, por exemplo, se a gente fosse fazer um mapa cerebral de nós dois, aqui estava hiperfuncionando, porque a gente está prestando atenção, eu estou prestando atenção no que você está falando, você está prestando atenção em mim, a gente está lendo o que o pessoal está falando, e aqui, ó, tronco e bulbo cerebral, que é essa parte do cérebro reptiliano, que é comer, beber, urinar, evacuar, dormir, fugir da morte, agora está hipoativo. Então, não tem como a gente prestar atenção, ter foco, atenção, concentração, se a gente está nutrindo aqui o nosso tronco e bulbo cerebral, nosso cérebro reptiliano. Aquilo, tico não fala com o teco, né? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós não fomos criados para isso fisiologicamente. Ou você está comendo, está se alimentando, ou você está prestando atenção, a concentração, fazer cada coisa no seu tempo. Então, como está comendo, você só está comendo, você não está raciocinando, não está pensando. Aí toda a energia vai estar para absorção de nutrientes e conversão em ATP. Aí você está só estudando, aí você vai lá, só toda essa energia está focada aqui no lobo frontal, memória, concentração, atenção. Aí você vai lá e tiro de fuzil, não tiro de canhão, né? Tiro de betoneira, né? Você faz várias coisas ao mesmo tempo e não consegue ser eficaz, eficiente, excelente. Então, para quem quer ter alta performance, que é o desgaste intelectual, o homem do mundo moderno tem que se preocupar em comer, porque não é mais estivador, não faz mais esforço corpóreo. Quanto maior o esforço intelectual da pessoa, maior a necessidade de jejum, para poder palpar a carga energética a nível de tronco e bulbo e sistema digestório e focar toda a geração de ATP, de energia, aonde você precisa, que é o lobo frontal. E aí você tem muito mais eficácia, eficiência, excelente. Então, é a cientificação do jejum, da necessidade maior do jejum, no homem do mundo moderno, que há muito mais esforço intelectual do que esforço físico. E o que está acontecendo, doutor Wesley? As pessoas estão comendo mais, né? Pensando e estão menos. exercitando mais a mente. Está tudo errado. É o combustível errado, né? A coisa certa do jeito errado. Aí é essa pergunta que fizeram, né? Eu posso fazer jejum e posso fazer atividade física? Aí, de novo, né? Não é coisa, é o jeito que a coisa é coisada. Exatamente. Mas, ó, eu quero só colocar uma curiosidade aqui, porque, por exemplo, eu já li, por exemplo, tem alguns jogadores de futebol da elite profissional no mundo que são muçulmanos, né? E eles, na época do Ramadã, né, que é o jejum que eles fazem do nascer do sol ao pôr do sol, eles respeitam a religião. Claro, vai respeitar a religião deles. E sabe o que eles me disseram? Eles me disseram que estava dizendo no estudo lá, estava dizendo que eles têm maior performance física nesse momento, no período de Ramadã, esses atletas de futebol. Nesse período no qual eles ficavam de jejum na parte matinal. Mas exatamente esse. É como eles faziam o jejum e qual é também, como é que eles se preparavam depois das atividades físicas, qual é a suplementação, descanso, tudo aquilo que a gente está falando. Então, assim, fazer atividade física, claro que você pode fazer. Eu sou uma pessoa que faz atividade física em jejum. Eu mas também. A Carla faz. Claro que eu uso algumas estratégias, gosto de utilizar um café com TCM, né? Gosto de utilizar algumas coisas termogênicas juntas que não vão quebrar o meu jejum, vão manter esse jejum metabólico. Mas, claro que eu tenho que ter uma alimentação saudável no restante do dia, uma boa hidratação, um sono. Então, assim,
vou levar isso para sempre, o que você me falou, né? Da coisa como é coisada, como é que é a frase aí Não é que a você falou? coisa, é o jeito que a coisa é coisada. Exatamente, vou levar Pode isso. usar. Não é a coisa, Vou é o levar jeito que isso a aí, a coisa é frase coisada. da Elisete, que é exatamente a coisa como é que você vai fazer, né? Não tem jeito, né? Então, assim, se você fizer corretamente, sim, você tem maior eficácia, sem dúvida. E assim, eu tenho muitos pacientes. Vai ter uma chuva de comentários aqui. Ah, eu corro 20 km em jejum. Ah, eu faço não sei quantas atividades físicas. E eu boto meus pacientes para fazer atividade física em jejum. Porém, precisa de uma adaptação, né? Sim. Você vai preparando o corpo da pessoa. Ela nunca fez jejum. Você vai colocar a pessoa para correr meia maratona? Não, Ela vai não. passar mal. Ela vai É, passar mal. Então tem que ter uma preparação. A pessoa tem que estar, além disso, ela tem que estar habituada, ela tem que estar adaptada. E por aí vai. E o nosso corpo tem uma capacidade muito grande de se adaptar a essas situações. Como foi dito, está no nosso DNA. A gente nasceu. sim. A sobrevivência humana nunca dependeu de comer de 3 em 3 horas. Nunca dependeu. Senão a gente não estaria aqui. Como foi Não. dito, a gente eram caçadores e coletores, passavam dias sem se alimentar. E claro, depois da era da agricultura e a era industrial, as comidas hoje são muito rápidas e práticas e hoje realmente as pessoas estão cada vez mais doentes, né? Infelizmente, por alimentação equivocada, prática de o sedentarismo e, consequentemente, pessoas que estão cada vez mais intoxicadas, né? Olha, e pegando o teu gancho, doutora, eu gosto de cientificar, porque às vezes as pessoas falam, eles estão falando, tá tirando da cabeça deles, né? Essa parte que você falou, que o jejum ele tem que ser algo progressivo, igual uma atividade física, né? Eu já fiz meia maratona, maratona, aí fala assim, me perguntaram, como que eu começo o jejum? Posso começar com 16 horas de jejum? É igual uma atividade física, né? Sim, Você tem que exercitar, né? Então, a capacidade genética, metabológica de você fazer jejum vai depender da sua capacidade de armazenar glicogênio hepático e armazenar ATP nos seus adipócitos, junto com vitamina D3. Então, isso você vai conquistando, igual quanto você levanta de bíceps hoje, doutor Wesley? Só para tentar me conta. Quantos quilos você levanta de bíceps hoje? Não, em só para a gente bíceps, ter uma ideia. vai, coloca aí 20 É, quilos. 20 quilos. 20 quilos. Imagina você começando a fazer musculação, doutor Wesley, começando a levantar 20 quilos no seu Impossível. bíceps. Dá para fazer? Claro que não. Não dá. Então, mesma coisa o jejum. Aí perguntaram, como que eu começo o jejum? Do começo, né? Vai começar com 16 horas de jejum? Não começa com 16 Primeiro horas você de tem jejum. que. Vou começar a fazer jejum, não é? Primeiro você tem que diminuir os Pode carboidratos falar. refinados, você tem que preparar o terreno Sim, biológico, né? Então, assim, senão realmente você vai. O tiro sai pela culatra. Aí foi o que a gente disse no início. Tentou fazer da maneira errada, fez errado, teve os efeitos colaterais. Ah, isso aqui não serve para mim, não. Ah, isso aí é mais uma história. sim. E não fez da maneira correta. E o mais comum de tudo que eu ensino para os meus pacientes, quando eles já estão fera no jejum assim, e o personal pega no pé. Tem personal que fala, e aí, você comeu antes de treinar? Aí eu falo assim para os meus pacientes, ó, você fala para ele que você comeu uma banana, que ele não vai encher seu saco mais, tá? Porque tem alguns educadores físicos que pegam no pé, que acham que vai passar mal, mas não é uma adaptação, né? Então falou que Sim. comeu uma banana, já não enche mais não pega no pé do paciente que quer fazer atividade física em jejum e que acaba com certeza otimizando mais a sua perda de gordura. Com certeza. E até às vezes, se você for fazer um jejum para melhorar a sua performance intelectual, Claro, né? A privação do alimento, eu, por exemplo, faz 30 anos que eu faço jejum para várias coisas, né? Então, tanto para performance estudar, física, estudar, eu para não dar uma consigo dar palestra, não nenhum, tem coisa para dar uma melhor. palestra, Melhor eu sou coisa. assim. Mesma coisa, eu Melhor não coisa. consigo comer antes de ir num congresso, eu sempre vou comer, né? Depois que eu dou uma aula, depois que eu dou. Por quê? Porque a nossa energia mitocondrial tem que estar no cérebro. Agora, olha que interessante, né? A gente depende de energia fotônica solar, né? Então, tomar um pouquinho de sol nas palmas das mãos, tomar um pouco de sol, dormir bem,
tá respirando um bom ar, tá no ambiente positivo durante esse período de jejum, é muito mais importante Claro. do que você vai comer antes e comer depois. Adianta você comer uma alimentação maravilhosa antes do jejum, terminar o seu jejum com uma alimentação maravilhosa, brigando com a esposa, respirando fumaça de caminhão, né? Tempo todo debaixo do Wi-Fi, da internet, do celular, né? Estressado, nervoso. Aí o jejum vai te dar dor de cabeça, você vai passar mal, vai ter dor de estômago. Então, aquilo que o Dr. Wesley falou é muito mais do que simplesmente a molécula do alimento, né? Sim. É tudo, é um conjunto muito grande, né? Ó, exatamente, você falou aí de campo eletromagnético, né? Eu moro aqui, eu tenho o privilégio de morar na praia, né? Ah, que Então, maravilhoso. moro em Vila Velha. Então, assim, o meu ritual de manhã é acordar, jejuar, meditar. Não tem coisa melhor para mim que fazer meditação em jejum, tá? E é uma conexão que eu tenho comigo, com o eu superior, né? E eu sempre, como eu fico, você também com certeza, a gente fica ali 24 horas, exagero, mas enfim, fica ali o dia 18 inteiro, horas. 18 horas. Mas, por exemplo, eu estou debaixo de um Wi-Fi aqui, então, enfim, a gente fica poluído aqui, o corpo quase que 24 horas, vamos falar assim, o campo eletromagnético, né? E como eu moro aqui na praia, né? Não tem como eu tenho esse privilégio e para mim meu dia não começa bem se eu não fizer um aterramento. Se eu não fizer meu aterramento, o que é aterramento, né? Opa, Ah, travou? Voltou? voltou. Voltou. Eu gosto de fazer meu aterramento de jejum, né? Eu moro na praia aqui, caminhar descalço, caminho descalço na areia, pego o solzinho aqui na minha pineal, dou um mergulho no mar para começar muito bem meu dia. Isso é um privilégio, né, que eu tenho, que talvez não é todo mundo que tem, mas o jejum não é só isso, é fazer você o todo, né? Aí sim você vai buscar a eficiência, a eficácia e todo o propósito que o jejum vai te propiciar, né? Vai muito além do que emagrecer, pessoal. Vai muito além, né? Vai muito além do que vocês possam imaginar. Ah, tá, melhorou minha insulina, melhorou meu perfil inflamatório, melhorou meu lipidograma. Tem muitas coisas que o jejum pode estar melhorando, além desses benefícios a nível de saúde, né? Mas se você quer elevar sua espiritualidade, se você quer se conectar, jejum é o melhor caminho, o melhor meio de você chegar lá, né? Fala um pouco da sua experiência. Doutor, você estava falando, vou pegar teu gancho, né? Na verdade, a história do emagrecimento, as nossas células lipídicas, elas são reservas de ácido graxo e glicerol, que é reserva tanto para uma necessidade muscular, né? Uma reserva cerebral. Agora, quando que a gente engorda? É quando o nosso corpo ele deixa de usar os nossos adipócitos como reserva de energia e passa a utilizar como reserva de toxina. Então, na verdade, o propósito do jejum para emagrecer não é queimar a gordura, na verdade, é destoxificar o corpo para que o corpo pare de utilizar os adipócitos como depósito de lixo e passe a utilizar aquilo como reserva metabólica. Então, é a ressignificação do jejum. Ah, vou fazer jejum, vou queimar minha gordura. Não, você vai destoxificar e aí vai tirar aquela toxina de dentro do adipócito e o seu adipócito vai virar reserva de energia, de ATP, que é isso que o Dr. Wesley faz. O que acontece? Quando ele acorda de manhã, ele vai fora da caverna, porque o homem das cavernas nasceu para acordar de manhã e sair da caverna. Você que não tem o privilégio de estar na praia, mas você pode sair da caverna, gente. Todo mundo pode ir para a janela, né? Olhar a pineal para claridade. Isso já é suficiente para você captar energia fotônica solar nos órgãos mais importantes que você tem que fazer, que é a pineal. Ele falou, olhar aqui, porque você capta na pineal, que é a glândula que mais sofre de poluição eletromagnética e radiação, né? E tomar uns minutinhos de sol nas palmas das mãos. Gente, quem que não pode fazer isso? Está na janela do seu prédio. Quando você toma uns minutinhos de sol nas palmas das mãos, nós temos a lâmina lúcida,
que é uma camada de células que só tem nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Por isso que uma pessoa que tem a pele bem negra, ela tem a palma da mão e a planta do pé branca, porque é através dali que vai captar a energia fotônica solar para os nossos cromossomos, que é o nosso DNA, que é a coisa mais importante da nossa célula, para blindar a nossa célula de radiação, de poluição. O que é que acontece? Depois o Dr. Wesley fica 18 horas na frente do computador, que nem eu, só que a nossa xícara está cheia já. Está cheia de energia fotônica solar, que é o que a gente geneticamente foi criado para captar. E aí você consegue encher uma xícara cheia? Não. Aí você pode ficar até 18 horas na frente do computador, que não te faz mal, porque você já acordou e fez a parte mais importante, que é olhar para a claridade, tomar sol e fazer a parte da meditação. Por que você não consegue meditar quando você está comendo, quando você está com a barriga cheia? Porque a sua energia mitocondrial não fica na pineal. É por aí que a gente medita. Todo o processo de neurosensorial, de você captar o que o universo quer falar com você, aqui, ó, sistema mesolímbico. E para o sistema mesolímbico funcionar, você tem que estar em jejum. Se você comer alguma coisa, você vai querer falar com o patrão lá em cima, ó. Ele fala, próximo homem, tá pronto, não. Próximo homem. Você não, entendeu? Não é assim? Você fala, hoje É não, verdade. você não está preparado, porque você comeu. Então, quando você quiser falar com o patrão, ó, tem que estar em jejum de manhã. Aliás, de manhã, bem cedinho, né? A fila é mais curta, você sabia, né? De madrugada, a fila é mais curta, ele te escuta Por isso melhor. que eu medito às 5 da manhã. Por isso que às 5 da manhã, ó, a conversa aqui, ó, é quase que unilateral, viu? Sim, ó, a fila já tá vazia, só você na fila lá. Já olha, é o primeiro da fila. Vamos lá. É o primeiro, número 1. Não é Ó, verdade? mas olha só que interessante. Eu não imaginava que a xícara, essa analogia é muito interessante. Eu imaginei que você tinha que fazer essa despoluição eletromagnética diária. Eu não imaginava que você... Mas você pode fazer igual um repositório de glicogênio que você vai criando no teu corpo, você pode fazer um repositório de vitamina D3, porque onde fica toda essa energia fotônica solar? Na sua D3, que está dentro do seu adipócito. Só que se o seu adipócito está cheio de toxina, metal, né? Em vez de caber energia fotônica solar, vai estar cheio de toxina lá dentro. Então, você depende mais frequentemente de tomar sol. Quanto mais limpo está o seu corpo, melhor tá os seus adipócitos lá com vitamina D3, mas repositório de energia fotônica é a nossos adipócitos, a nossa vitamina D3, né? Então você consegue blindar o seu corpo. Então, eu fico 3 dias, você vai ver na época do curso, é das 8 da manhã até as 10 da noite, quarta, quinta, sexta, uma maratona, né? E eu fico o dia inteiro lá falando, com a tela de computador atrás, microfone, né? Tipo a NASA na frente. Acordo de manhã, tomo meus minutinhos de sol e faço 3 dias de jejum, tá? Eu faço 3 dias de curso, são 3 dias. É só café, água, às vezes um caldinho de sopa bem ralinho de noite. Isso. Eu faço isso à noite, durmo bem, tomo muito sol, eu consigo comer no sábado à tarde só. Às vezes é por causa que é alta adrenalina intelectual. E então, adrenalina, assim, cortisol, né? Enfim. Já cheguei a fazer 72 horas de... Aliás, eu faço todo mês, tá, gente? Toda vez que eu dou um curso de imersão, eu faço praticamente o jejum 72 horas. Só no café, né? Só no caldinho, só nisso. Então, dá para viver, ó. Eu não morri até hoje, tá? Então, se eu não vou morrer, faço isso. Não morre. Agora, sol, gente. Sol, sono, né? Você manter os seus níveis de vitamina D3 e manter o porta-mala do seu carro vazio. Não pode ter saco de cimento no porta-mala. Não pode ter metal, não pode ter toxina. Quanto mais baixa a sua carga tóxica, maior a sua capacidade de jejum e maior a sua performance física e maior a sua resiliência à poluição eletromagnética. Isso não é do dia para a noite, não, né, doutor Wesley? Ó, vai embora, né? Você tem que treinar, igual maratona, não é assim. É um hábito, né? Ó, é um hábito. Tem pessoas escrevendo aqui que vai acordar às 4h30 para ser o primeiro da fila para fazer jejum e meditar, hein? Tô vendo aqui. Ó, que lindo, hein? Ó, que lindo, que maravilhoso. Você sabe por que Jesus orava às 3 da manhã?
que era na Bíblia fala que o melhor horário para fazer oração é às 3 da manhã. Sabe por quê? O ciclo do cortisol, lembra que a gente aprendeu? É 8 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, 10 da noite, 3 da manhã. É a hora que o nosso momento do cortisol está mais baixo e a hora que a nossa pineal, nosso sistema límbico está com a maior quantidade de mitocondrial. Então, ó, se quiser pegar a fila antes das 4h30, 5 da manhã, às 3 da manhã, você coloca o despertador que o patrão te ouve na hora. Ó. Você chega toca a campainha e ele te escuta. Experimenta que você vai ver que é legal. Ó, gente, quem acorda às 3 da manhã... Ai, chega às 3 da manhã, acorda, porque você tem que dobrar o joelho e orar, viu? Porque, olha, o patrão tá chamando que quer ter um particular com você. Então, vai lá, dobra o seu joelho, ora, conversa com ele, fala, ai, desculpa, eu vou melhorar. Aí, você vai ver que você não acorda mais às 3 da manhã. Não adianta tomar remédio, não. Vai lá fazer sua oração, vai tomar seu puxão de orelha. Assim? Na medicina chinesa tem uma explicação, né? Acordar às 3 da manhã, né? Não é verdade? É da energia vital, não é verdade? Fala aí pro Exatamente. Pessoal, Éder, né? Bom, uma coisa também que o pessoal fala pra caramba, é um grande mito, tá, Elisete? Aí pegando o gancho pra sua área, tá? Comecei a fazer o jejum ou low carb, tá caindo o meu cabelo. Isso, e aí? Aí, aí tem que, a especialista tem que ser você para responder essa, tá? Comecei a fazer o jejum, aí eu comecei a ver que meu cabelo tá caindo. Então explique pro pessoal aí se tem relação, não tem. Vamos lá. Então, olha, tem tudo a ver com o que eu falei um pouquinho antes. Imagina que o maior propósito do nosso jejum não é queimar gordura. Na verdade, o maior propósito é destoxificação, né? É uma pausa metabólica para otimizar a mente. Por isso que o Dr. Wesley falou que é quando Jesus fez os 40 dias de jejum antes de passar a maior prova dele. Moisés, todos os grandes profetas faziam jejum antes de ter uma batalha espiritual, não batalha física, né? Era uma batalha mental. Então, para poder ter maior comunicação lá e captação neurosensorial no sistema mesolímbico, né? E aí, o que acontece? Quando você está com o seu corpo bacana, que você consegue fazer o jejum, você vai causar uma mobilização de toxinas que estão normalmente depositadas nos adipócitos. E se você está no momento em que a carga tóxica é proporcional à sua capacidade de desintoxicação, ou seja, você está fazendo um acompanhamento, a alimentação pré-jejum é geneticamente compatível, não é junk food, né? Não sobrecarrega seu fígado, porque todo jejum o fígado tem que trabalhar para mais. Ele tem que captar uma carga tóxica do corpo que está sendo mobilizada. Por isso que você tem que diminuir a ingesta de alimentos que sobrecarregam o fígado. E aí, se você não faz tudo certinho, o que acontece? Você mobiliza uma carga tóxica, joga lá no fígado, o fígado não consegue metabolizar tudo aquilo que você está mobilizando, não consegue eliminar como estercobilina nas fezes, que é a coloração amarronzada, não consegue eliminar como urobilinogênio na urina, que é aquele pigmento amarelado, começa a vazar no sangue como colesterol e triglicérides, às vezes deposita como placa de arteroma, às vezes vaza no sangue como ácido úrico, começa a bloquear receptor hormonal, a oxidar vitaminas, né? E aí, o que o corpo tem que fazer? Usar a reserva metabólica dele. Em vez de usar o cabelo como depositório de hormônios, vitaminas e minerais, ele começa a usar o cabelo como depósito de lixo, priorização metabólica, porque está fazendo a coisa certa do jeito errado. A velocidade de mobilização da toxina está sendo maior do que a capacidade do corpo de destoxificar. Então, nesses momentos, o paciente tem a queda de cabelo, não é culpa do jejum. Na verdade, é culpa de todo o processo que ele está fazendo, sem auxílio médico, sem alimentação geneticamente compatível, sem a ingesta de água, porque se você está mobilizando toxina, você tem que ter água para você lavar, senão como você vai mobilizar se não tem a quantidade de líquido para você, né,
mobilizar essa toxina. Então, tá com o intestino preso, não evacua, não urina direito, né? Não faz atividade física para circular, e aí o corpo faz o quê? Vende almoço para pagar a janta. Normalmente, esse aqui é almoço para pagar a janta. E o cabelo, ele vira o boi de piranha, que é uma consequência da má gestão do jejum. Então, o jejum não faz cair cabelo. Quem faz cair cabelo é a pessoa que faz o jejum errado. Essa foi boa, doutor Wesley. Pode usar essa, hein? É verdade, é verdade. Então, pessoal, resumindo, tá? Não vai fazer cair cabelo o jejum, tá? Então, tem todas essas consequências. Então, não esquecer também, né, que o intestino também é peça-chave para você absorver os nutrientes. Então, se você também não tiver a microbiota, tiver uma hipermeabilidade intestinal, se você tiver com toda essa deficiência, infelizmente, você vai ter realmente, não vai, além dessas toxinas, você não vai absorver os nutrientes e você não vai conseguir, né? Querendo ou não, os nutrientes são essenciais para a formação, né, do cabelo, né? Então, isso que é fundamental as pessoas entenderem, porque sempre associam a queda de cabelo ao jejum ou uma dieta restritiva, né? Sim. Agora, na verdade, doutora, você sabe que a maioria dos meus pacientes, a metodologia que a gente usa na tricologia, não deixa de ser um jejum, porque a gente detecta e remove os alimentos que não são geneticamente compatíveis, e isso é o que faz crescer cabelo. Então, se você souber fazer o jejum de maneira correta, além do cabelo melhorar, parar de cair, porque ele deixa de ser um depositório de toxinas, você melhora a qualidade, a quantidade, a vitalidade, a durabilidade do cabelo. Então, o jejum é uma excelente ferramenta para o rejuvenescimento da pele, do cabelo. O pessoal fala assim, eu escutei aqui, ó, nossa, olha a pele e o cabelo deles. Então, se jejum fizesse cair cabelo e a pele ficasse feia, nós dois a gente não estaria assim, estaria? É verdade. De jeito nenhum, não é verdade, né? É verdade. Se vocês olharem o cabelo da Carla, meu Deus, o cabelo da Carla é uma coisa assim, maravilhosa. Não é porque ela é minha esposa, não. Ela é asiática, né? Ela é mestiça. E por si só ela tem um cabelo muito cheio, a Carla, né? E todo mundo pergunta, nossa, o que você faz? Ela simplesmente ela come certo, se diz, ela faz o básico. Ela faz o básico, e faz muito jejum. E a Carla, ela faz mais jejum do que eu. Ela faz diariamente jejuns, 16, 18 horas. E o cabelo dela não cai um fio, né? O cabelo dela é lindo, maravilhoso, brilhoso, sedoso. Então, pessoal, não tem essa que jejum a fazer você cair o cabelo, tá bom? Então, olha o exemplo dela. Pelo contrário, também cabeluda, né? Outra coisa, se você come certo, você não sente fome. Eu faço praticamente jejum todo dia. Eu tomo um bom café da manhã e eu janto. Então, normalmente é 16, 18 horas todo dia de jejum. Isso é não é jejum, é minha vida. Eu faço há 30 anos. Meu estilo de vida, até final de semana, eu faço isso. Mesmo trabalhando, eu praticamente não almoço. Estou viajando com a minha família, né? Às vezes eles, ai mãe, tô com fome. Eles comem, eu não tô com fome, vou lá, bebo uma água, tomo um chazinho. E quando eu tô com fome, hoje mesmo, meu marido almoçou, eu sentei com ele, almocei com ele, mas fiquei tomando lá meu chazinho, me aguentando. Por que eu vou comer? Não precisa, não preciso ser antissocial. Tava numa mesa com mais 2 casais, almoçando. Eles almoçando, eu sentei lá, bati meu papo, conversei. Ai, se eu fizer jejum, vou ser antissocial. Não, não vai ser. Eu fiquei lá, todo mundo comenta, eu fiquei tomando meu chazinho. Qual que é o problema? E as pessoas entendem. Pessoas entendem. Já sabem que a gente é assim, né? É assim, funciona assim, não tem problema. Ou seja, não é você que tem que se adaptar ao jejum. O jejum ele se adapta à sua vida. Então, você gosta de fazer o jejum nesses horários. Tem pessoas que gostam de fazer o jejum, não gostam de jantar. Tem pessoas que não gostam de fazer, que preferem fazer o jejum na parte noturna e matinal. Então, o dia tem 24 horas. Você pode se encaixar na sua rotina, independente da sua profissão, independente do que você faz. Então, isso que é muito legal, de você encarar ele como estilo de vida. Se você encara como estilo de vida, com certeza você vai ter os benefícios para o resto da sua vida. Tá? Que fantástico, hein, doutor? Olha, uma coisa para você, como você tem uma estatística muito grande em jejum, doutor, olha, nas escrituras falam
que tem os pacientes solstícios e os equinócios. Então, os pacientes solstícios são aqueles que nasceram antes do meio-dia. E os pacientes equinócios são os que nasceram após o meio-dia. E que a tendência dos pacientes solstícios é de fazer um jejum noturno. Olha e os só, pacientes equinócios têm a tendência de fazer o jejum diurno. Então, assim, você que tem a oportunidade de, né, ter essa estatística, começa a perguntar que horas que a pessoa nasceu para ver se bate. Vai ver que bacana. Que legal, que interessante, que interessante. Vou começar a fazer essa pesquisa, muito legal. Sim, até para você adaptar, né, ao ritmo circadiano da pessoa. Então, é bem bacana, né? Sim, porque tem pessoas que chegam já falando, ó, eu abro mão do meu café da manhã tranquilo. Aí tem pessoas, não, meu café da manhã é religioso. Tem pessoas que chegam e falam para mim, ah, não, olha, meu jantar, tranquilo, eu abro mão, tranquilo. Tem pessoas que falam, não, eu tenho que chegar em casa e jantar com a minha família. Claro que também tem a questão da sociabilidade, né? Tem pessoas que gostam de estar à mesa, tudo, né? Mas, enfim, legal, vou usar essa sim, viu? Obrigado, faz uma estatística. Depois você me conta pra gente, hein, que deu qual que é a estatística do solstício e do equinócio, quem que ganhou aí, quem que é mais diurno, quem é mais noturno. Isso também tem a ver com o padrão, sabia? O padrão de quem acorda cedo. Que horas que você nasceu, Wesley? De manhã ou de tarde? Eu nasci de manhã, às 7h45. Olha aí, ó, olha que legal. Por isso que você acorda cedo. Eu nasci às 3 da tarde. Olha que legal, como tem a ver. Então, o seu estilo de vida, ele começa mais cedo e termina mais cedo. O meu estilo de vida começa um pouquinho mais tarde e termina mais tarde. Olha que bacana. Você acorda mais tarde? Você costuma acordar mais tarde? O meu estilo de vida é acordar mais tarde e ir até mais tarde. Isso tem a ver com a epigenética da hora que você nasceu. Olha que fantástico. Gente, olha, essa live está sendo de um monte de coisa, hein? Agora faz sentido. A Carla, a minha esposa, ela já gosta de acordar um pouco mais tarde. Então, eu já sou totalmente de acordar cedo. Adoro acordar cedo, né? Pergunta que horas que ela nasceu, você sabe? Depois você pergunta e conta pra gente. Sim, vou contar, vou contar. Com certeza ela deve ter acordado mais tarde. Com certeza. Ela deve ter nascido mais tarde. Sim, mas dá para conviver. Eu convivo com meu marido há 30 anos, assim, dá tudo certo. É só um poder respeitar o outro. Então, isso é muito bacana. Né? Não pode casar um solstício com equinócio? Pode, perfeito. Aí tem quem cuide do filho de manhã e quem cuide dos filhos à noite. É perfeito. É verdade. E eu eu já vi algumas pessoas falando que uma curiosidade minha, tá, Elisete? É verdade que no período da primavera tende o cabelo cair mais? Ou não? Depende da reserva metabólica. Olha só que interessante. Né? Mas é porque a gente pensa na primavera, não, desculpa, acho que no outono, né? Isso. Que é na questão de cair as folhas. Existe uma verdade a respeito disso? Então, depende da reserva metabólica da pessoa e se a pessoa tem predisposição genética, um paciente que a gente chama de vascular, que é o paciente que requer aquecer mais o corpo e tem dificuldade de manter a temperatura corporal e facilidade de perder calor, as pessoas são friorentas. Então, no outono, no inverno, começa a ter mais vasoconstrição do que vasodilatação. Se a pessoa não adapta o estilo de vida ao momento, à sazonalidade, ocorre uma vasoconstrição periférica, uma tendência maior de cair cabelo. Então, tem que usar mais gorro, igual os europeus, usam gorro, usar lencinho, beber coisinha mais quentinha, né? Se agasalhar para manter, fazer homeostase térmica e não ter o eflúvio, que é o típico do outono, porque não os animais não têm como se adaptar a isso, né? Eles não têm como agasalhar o corpo, colocar boné, por isso que eles perdem mais o pelo. Mas o homem consegue fazer isso, né? Se adaptar. Essa é a grande vantagem, né? Bacana? É bacana, interessante, muito interessante. É bem bacana. Nossa, a gente falou de tanta coisa, se deixar a gente passa a noite inteira aqui, né? Mas como você é solstício, você tem que acordar às 4h30 da manhã para tomar seu sol na palma da mão.
né? Eu vou deixar você descansar, gente. Ó, que pena! Ô, A gente Elisete, marca passou, foi outra, uma né? hora Não e marca? meia, foi uma hora e meia que eu não senti passar. Tudo que é bom dura pouco, né? Foi muito Com bom. certeza, com certeza, mas foi maravilhoso, né? Eu falo que essa energia quântica vibracional, às vezes a gente está em lugares diferentes, tem realidades diferentes, mas tem a mesma frequência vibracional, onda Tesla, né? Se Sim, comunica aí e semelhante atrai semelhante em pensamentos, né? Em conhecimentos, a gente tem que se unir nesse propósito aí de dedicar um tempinho da nossa vida aí para espalhar conhecimento. Tenho certeza que várias pessoas foram abençoadas hoje, não foi verdade? Com essa troca de verdade. informações, né? Então, olha, eu agradeço de coração você ter aceitado esse convite maravilhoso. Você manda um beijão para sua esposa, para Carla, querida, viu? Faço questão, quando vocês vierem para Campinas, aí de, né, receber vocês de braços Iremos. abertos. Aí, se Deus quiser, vai ser maravilhoso aí. Vamos chamar vocês para a gente fazer aí né, uma troca de informações maravilhosa e que a gente possa persistir assim, né? Com esse propósito de vida, amanhã cada vez melhor, né? Melhorando a nossa saúde e melhorando a saúde alheia, né? Porque aí você já falava, né, Wesley? Quanto mais sei que nada sei. Então, cada live com uma pessoa tão maravilhosa que nem você, assim, a gente aprende muita coisa. Então, gratidão por todo o Gratidão a conhecimento, você. por dedicar esse tempo. Se quiser falar algumas coisinhas para o nosso público, a gente agradece. Olha, eu agradeço muito pela oportunidade mais uma vez. Que live maravilhosa, que conexão, viu? Foi um tempo Verdade, que eu velho. aprendi bastante aqui. As pessoas também participaram, mandaram energia bastante positiva aqui. Eu vi que as pessoas ficaram bastante interessadas. E claro que em uma hora e meia a gente não consegue falar tudo, né? A gente falou um pouco mais da minha experiência, um pouco mais das partes mais científica, mas eu tenho certeza absoluta que o pouco que a gente falou já vai ser o suficiente para ter um pouco mais de conhecimento, para as pessoas terem maior segurança na hora de estar fazendo e, claro, procurando profissionais habilitados para que realmente possa estar fazendo da maneira correta. Olha, Isso é o mais agradeço muito. importante, né? Isso E é o isso é o mais mais importante. importante. Quem quer fazer, gente, procura. Olha, a coisa mais importante que você pode fazer é dedicar um pouquinho do seu tempo, do seu esforço financeiro na sua saúde. Não faça desleixosamente, né? Procure um profissional, né, doutor, que faça a coisa direito para não se prejudicar. Porque a coisa mais importante que a gente tem que ter é saúde. Se a gente não tiver saúde, não vai adiantar nada. Adianta dinheiro, forma, poder, não adianta nada, não é verdade? A roda não vai rodar direito, né? Não tem jeito. Se a Não, saúde, a saúde vai ficar capenga ali, ó. Não tem jeito, verdade. né? Então, procurar um profissional para que possa te auxiliar nesse processo. E assim, muito obrigado mesmo, Elisete. Obrigado Gratidão, mesmo, gratidão mesmo. E gratidão. pode ter certeza, no futuro bem breve estaremos aí em Campinas, tá? Oh, faço Para questão de estar fazendo o receber. seu curso presencial. Assim que tiver tudo tranquilo, dentro das normas, tudo certinho, tá bom? Se Deus quiser, agradeço de coração. Beijão para Carla, beijão para você. Agradeço de coração, gente. Excelente sábado a todos. Bom descanso a todos. Amanhã, ó, todo mundo acordando de manhã, ó, tomando o solzinho na palma das mãos, olhando para o sol, que nem o Dr. Wesley. Olha aí o exemplo de vida dele e da Carla, hein? Ó, nada se cria, tudo se copia. Vamos copiar o estilo de vida deles, hein? Vai ser filhos lindos, hein? Quero ver, hein? Olha, se Obrigado, estão assim, os filhos vão obrigado. ser maravilhosos, hein? O Gratidão, pessoal está gente. perguntando se vai ficar salvo, Elisete. Você vai Ah, eu deixar salvo? vou gravar e vou compartilhar com você também, tá bom? Tá bom, obrigado. Um beijo, excelente noite, Gratidão, excelente sábado. tchau. Gratidão, tchau, Excelente tchau. noite, tchau, Tchau. tchau.